Bom dia para você, que bom que você veio para a casa de Deus. Nós vamos orar agora, nós oramos cantando, a gente vai orar mais uma vez agora, através de uma prece juntos. Então feche seus olhos. Senhor, assim como cantamos, nós elevamos a nossa prece ao Senhor, reconhecendo a Ti como merecedor de toda a honra, toda a glória. A nossa presença aqui tem dois objetivos. O primeiro, louvar o Teu nome, adorar ao Senhor. E o segundo é sermos alimentados, fortalecidos e empoderados pela Tua Palavra. Cumpra, portanto, esses dois objetivos e que ao sairmos desse lugar, possamos ter a certeza de termos tido um encontro com o Senhor e sair daqui fortalecidos, esperançosos, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando prosseguimento a uma série de estudos da Bíblia com esse tema diferente, ponte aérea. Você já até está entendendo porque a gente começou na semana anterior, qual a relação dos voos dessa ponte aérea com a nossa espiritualidade. Nós entendemos, e já vimos isso aí, que a gente pegou esse termo como ilustrativo entre a nossa vida com Deus, a oração. Assim como a ponte aérea, ela conecta, é a ligação mais rápida entre dois pontos, para levar pessoas que estão distantes a estarem juntas, assim também é a nossa vida de oração. Então a oração é a nossa melhor ponte aérea, não é? E ela é interestelar, não é? Porque ela alcança da terra até o trono de Deus, que está no terceiro céu. Então nós vamos hoje, a proposta de hoje, é a gente descobrir um pouquinho, com base nisso, os tipos de oração. Então ao final dessa mensagem, a ideia é que nós saiamos aqui com uma consciência bem mais ampla, de entender que há várias maneiras diferentes de eu conversar com Deus. Eu não me refiro às palavras, mas a atitude, a forma como você conversa com Deus. Ela pode ter propósitos inúmeros. O importante é que você entenda que a oração, ela não segue um modelo, ela não segue um padrão, ela é o abrir do coração. Não existe nada mecânico, teorizado, é algo prático. Tem momentos que você vai só chorar com Deus, tem outros momentos que vai só se alegrar com Deus, e essa é a dinâmica da oração. E a proposta principal aqui nessa manhã, é sairmos aqui motivados, sair desse lugar inspirados, a falar mais com Deus, a orar mais. Esse é o objetivo. Então, queria começar falando com vocês sobre tipos de ponte aérea. E eu andei olhando um pouquinho sobre a ponte aérea mais usada no Brasil, a ponte aérea doméstica mais usada, é o voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. É uma média de 55 minutos, é uma ponte aérea bem curtinha, mas ela envolve em média, fora a pandemia, é claro, não é? 4 milhões, mais de 4 milhões de passageiros, essa ponte aérea. Então é uma ponte aérea bem significativa em nosso país. As pontes, elas podem ser classificadas em alguns aspectos. Pode ser uma ponte aérea longa, mas ela também pode ser rápida, como essa, ou como o voo de Belo Horizonte para São Paulo, que não dura mais do que 40 minutos. As pontes aéreas podem ser internacionais, quando envolvem outros países, e podem ser domésticas, como é o nome usado para voos em território nacional. Elas podem ser feitas por motivos que envolvem férias, ou visitar familiares, rever amigos, mas também elas podem ser por obrigação, para cumprir a agenda de trabalho, reuniões, abrir novos negócios, ou fechar negócios. Essas são as principais, existem outras, e você poderia me ajudar aqui pensando em outras formas de olhar as pontes aéreas. E agora, olhando assim, a gente vai tentar pensar quais são os tipos de oração e como a gente pode entender melhor para que nós possamos fazer um bom uso desse tipo de oração. E a Bíblia nos ensina isso. O primeiro tipo de oração que a gente vai ver juntos agora é chamado na Bíblia também de oração de adoração. Geralmente esse tipo de oração é aquela que simplesmente você adora a Deus pelo que Ele é e faz. Nessa oração você não tem o objetivo de fazer um pedido,
de fazer agradecimentos, você simplesmente adora a Deus. É aquele tipo de oração que você reconhece os atributos de Deus. Deus tem pelo menos 3 atributos transcendentes ao homem, que não são comunicáveis a nós, não são próprios do homem, que é a onipotência, onisciência e onipresença. Esses 3, eles são próprios de Deus. Agora existem aqueles que são comunicáveis, o amor, por exemplo, o perdão, a misericórdia, são atributos próprios do ser de Deus, que definem quem Deus é, e Ele comunica para a gente. É possível a gente também ter um pouco disso. Mas, como a gente pode reconhecer na Bíblia uma oração de adoração? Vamos abrir o primeiro texto bíblico, está em 1 Samuel capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 e 2, primeiro livro de Samuel capítulo 2, versículos 1 e 2, essa foi uma oração cantada de Ana, uma mãe que estava com o coração muito agradecido a Deus, e ela menciona assim na sua oração: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegra na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Você perceba que nessa oração, ela está exaltando os atributos de Deus, a grandeza, a onipotência, como Deus é, e ela então está destacando isso em uma adoração a Ele. Você deve conhecer outra passagem da Bíblia, um salmo, que reconhece isso, o Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É uma oração de adoração a Deus. Qual o atributo que está nessa oração? O atributo criativo. Deus é o Criador. Assim a gente encontra várias passagens na Bíblia, de momentos onde o povo, as pessoas, simplesmente adoravam a Deus. Já experimentou um dia você ter um momento a sós com Deus e só orar adorando Ele? A gente tem a mania de fazer uma listinha, né? Eu, quando vou ao supermercado, minha esposa é muito organizada, ela faz uma lista: olha, compre isso aqui. E aí eu vou seguir a lista, porque tem que cumprir para não faltar nada, para aquela receita gostosa, para o que falta em casa. E é importante a gente ter esse norte. Às vezes a gente vai orar com a listinha, é bom, lista de nomes, de pedidos, mas é bom também você ir na presença de Deus só para adorar. Escolhe um momento do dia, só adora a Deus, reconheça os atributos de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, os feitos de Deus, e adora. Tenta não pedir nada, tenta só adorar a Deus, tenta resgatar na sua memória quem é Deus para você, o que Ele já fez por você, e menciona na adoração, e essa oração vai fazer seu dia ser totalmente diferente. Eu faço isso algumas vezes, e olha, a gente tem uma postura diferente depois dessa oração. Por isso que a oração é muito mais do que apenas você clamar para alguma coisa. Você pode orar só adorando a Deus. Talvez para alguns no início vai ser melhor você orar adorando através de uma música, como essa música que a gente acabou de ouvir, que é a oração, o falar com Deus. Você pode então ouvir a música, fechar os olhos e ficar cantando a música como uma oração, adorando a Deus, reconhecendo quem Deus é, e depois Deus vai te dar condições de desenvolver a sua própria oração de adoração. Ana, ela não fez nenhum script, Ana, ela não escreveu nada, ela simplesmente abriu o coração e começou a adorar a Deus através dessa oração. O outro tipo de oração muito comum, você deve ter feito essa oração várias vezes. Faltou eu mencionar essa oração aqui de Paulo, uma oração de adoração. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão, o que? Escutavam. Estavam presos, circunstância difícil. Ao invés deles reclamarem, pedirem: Senhor, nos liberte, é urgente sairmos daqui para pregar o Evangelho, tira a gente daqui. Eles podiam fazer isso, né? Só que eles aproveitaram aquele momento para o quê? Adorar a Deus.
Veja que a adoração, ela transcende o momento que a gente vive. A adoração é ter uma maturidade espiritual que não olha para a circunstância do momento, mas olha para quem Deus é e confia no atributo divino, no ser de Deus, como Paulo nos ensina muito bem. O outro tipo de oração que você já deve ter feito é a oração de gratidão. Essa oração, ela é muito especial. É o momento em que você agradece as bênçãos de Deus, que você enumera, que você lembra, que você relaciona os feitos de Deus. Quando a gente acorda de manhã, por exemplo, ou de madrugada, já pensou o milagre que é a gente despertar do sono? O que envolve isso? Você passou ali quantas horas como morto, em estado ali de inconsciência, dormindo, o corpo descansando para se recuperar. Você despertou, Deus te deu um novo dia de vida. Recentemente eu fui fazer um funeral de um amigo, um irmão nosso, estava sentado aqui, que foi dormir e não acordou, infarto fulminante, dormindo. É um milagre a gente acordar, é um milagre estar a vida. Então agradeça a Deus, acorde de manhã agradecendo. Senhor, obrigado porque eu dormi numa cama, ou numa rede, ou num colchonete, ou num lençol no chão, mas eu dormi num local seguro, não foi num papelão na rua. Ou então, quem dormiu, obrigado porque eu encontrei um papelão, uma marquise para eu dormir, obrigado porque eu estou dormindo, porque senão eu não estaria nem vivo. Sabe, a gente tem que, nos níveis diferentes, saber reconhecer e agradecer a Deus. A oração de gratidão, ela é como abrir o coração para as inúmeras bênçãos que Deus quer derramar em nós, e muitas vezes deixamos de receber, porque não somos agradecidos. É bom quando a gente troca carinho com alguém, dá alguma coisa, mesmo que singela para a pessoa, e ela fica muito grata, não é? É uma coisa que ela poderia ter comprado, ela tem condições, é uma coisa simples, mas você vê o reconhecimento, a alegria, a gratidão, as palavras, é tão gostoso isso, você se sente motivado a fazer o quê? A fazer novos gestos de amor com aquela pessoa. Por quê? Porque houve um retorno, uma reciprocidade, não é? Deus é assim conosco. Quando Ele vê um coração agradecido, Ele se esforça ainda mais para poder derramar suas bênçãos, porque vê que ali existe humildade, reconhecimento. Por isso que a gratidão é importante. Olha na Bíblia uma oração de gratidão, o Salmo 28, versos 6 e 7. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Então o salmista está agradecendo que Deus atendeu a oração dele, deu vitórias a ele, e ele está agora fazendo essa prece, essa oração. Você já experimentou algum dia orar só para agradecer? Só agradecer, não pode pedir. Eu me lembro uma vez eu ouvi uma mensagem e o orador falou sobre isso. Aí eu fui praticar em casa, é difícil. Tinha hora que eu ficava calado assim, ó. Aí eu passei a desenvolver uma memória que pudesse reconhecer e destacar os feitos de Deus. Senhor, obrigado, porque hoje eu tinha que fazer isso, isso e isso, o Senhor me deu forças e consegui vencer isso. Obrigado porque eu tinha que atender essa pessoa e o Senhor me deu sabedoria para conversar com ela. Obrigado porque eu fui e voltei para o meu trabalho, não tive um acidente, não tive nenhum problema. Obrigado, Senhor Deus, porque eu cheguei na hora do almoço e tinha o que comer. Como é bom. Às vezes eu oro assim, Senhor, eu já tive problemas, um cálculo renal, uma cirurgia para retirar esse cálculo, pequenininho, uma pedrinha de 0,7 milímetros, mas causava uma dor que dizem que é parecida com as dores de parto. E aí quando eu estou no banheiro, usando de forma tranquila o aparelho urinário, eu falo, Senhor, obrigado, porque nada arde, obrigado porque tudo funciona, Senhor. Já parou? A gente está o tempo todo e não para pensar, não é? Você toma um líquido, tudo funcionou, aí você vai no banheiro, é uma bênção. Tem gente que não tem isso, está sofrendo de dor, ou está no hospital, está precisando de um transplante de rins, alguma outra coisa, você não tem esse problema. Agradeça a Deus por isso. Senhor, obrigado que meu coração está batendo, está no compasso certo, Senhor, que bênção. Eu não tenho que colocar meu dedo numa tomada e a energia está aqui, o Senhor me dá essa força. Obrigado que o meu pulmão está funcionando, Senhor. Eu posso respirar sem auxílio de aparelhos. Isso se tornou tão sensível a nós agora, né?
Então a gente começa a olhar as coisas bem simples da vida, do dia a dia, e passa a agradecer. Um outro tipo de oração é a oração de confissão. Essa é específica. É a oração em que você reconhece seus erros, reconhece suas fragilidades, e você se apresenta a Deus, mostrando a sua submissão e dependência da graça dele. Então, um exemplo dessa oração está aqui em 1 João 1,9, que na verdade é um conselho do pastor João. Olha o que ele diz para nós: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui é uma garantia que Deus dá para nós. Se nós orarmos confessando nossos erros, Deus vai nos conceder o perdão. Então não tenha medo de fazer essa oração. Converse com Deus assumindo: olha, Senhor, eu menti, eu deixei de fazer o bem ali naquele momento que eu poderia, eu fugi com a verdade, se você achar melhor falar dessa forma, né? Naquela conversa com a pessoa, depois tem que procurar ela e dizer realmente como foi a situação. Eu estou me sentindo mal, Senhor, me perdoa porque eu olhei para uma pessoa e julguei ela, eu nem conversei para saber como de fato ela está, e eu fiz um julgamento sobre ela. Me perdoa porque eu fui preconceituoso, me perdoa porque naquele momento eu mostrei orgulho, eu me achei melhor do que fulano. A gente tem que reconhecer isso e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu vi o que não devia aqui nesse negócio. Me perdoa, Senhor, me ajuda a controlar os meus sentidos e o uso correto deles. A oração de confissão, essa oração, ela é o caminho para uma restauração, é o caminho para a cura. Você tem feito essa oração diariamente? Só confissão de pecados? Só abrir o coração e reconhecer seus erros? Essa oração, ela é essencial. Essa ponte aérea não pode faltar na sua jornada espiritual. E olha, existem outros tipos de oração. Veja essa, a oração de petição. Como é que é essa oração? Essa talvez é a mais comum. É a oração que a gente apresenta a Deus a nossa necessidade e lança sobre ele os anseios do coração. É eu pedir a Deus. E isso a gente faz muito bem, né? A gente não precisa nem de ser motivado a isso, porque a gente pede muito para Deus. E olha qual é a garantia que Deus dá para a gente. Mateus 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então qual é a garantia que Deus dá para mim e para você? Se nós pedirmos com fé, se nós buscarmos, Deus vai ouvir, Deus vai atender, porque Ele é justo e fiel, e Ele está sempre disposto a atender o nosso clamor. Ana, ela fez um pedido para Deus, ela queria ser mamãe, e Deus deu para ela esse privilégio, depois de um longo período de espera, de perseverança. Então, ela pediu e Deus deu. Sabia que muitas coisas a gente não tem porque não pediu? Só que o problema é que nossos pedidos são egoístas. A gente pede coisas: me dá aquele telefone que é melhor, ele é mais rápido, me dá aquele carro porque eu vou sentir mais seguro, me dá aquela casa. É bom ter isso, você até pode pedir isso para Deus. Senhor, me dê saúde e condições de ser econômico e conseguir fazer ali um saldo, para quando eu poder comprar alguns itens que são importantes aqui para o meu dia. É diferente, não é? Veja que está pedindo a Deus saúde, ou então: Senhor, me abençoa com esse negócio, com esse trabalho, para que eu possa avançar e ter condições de realizar alguns anseios pessoais e da minha família. Viu? É diferente. Você está orando a Deus pedindo a bênção no trabalho, saúde, abrir portas, para que então consiga outras coisas. Mas o prioritário é colocar o pedido macro, reconhecimento de que tudo vem de Deus, em primeiro lugar. Um outro tipo de oração, para a gente concluir essa reflexão, porque existem muitos tipos de oração, isso aqui são alguns modelos apenas para incentivar a gente a orar de formas diferentes, é a oração de intercessão. O que seria uma oração de intercessão? E eu e você agora podemos nos colocar como intercessores. É você orar pelo outro e não por você. Já experimentou fazer isso? Vai para um cantinho, orar,
E não peça, não agradeça nada por você, só pelo outro. Mas eu faço isso por pessoas que estão me relacionando, pessoas com quem eu estudo a Bíblia, ou pessoas da minha família. Eu não falo nada de mim, não peço para mim nada. Aí eu falo só das pessoas e começo a mencionar a vida delas e lembro de algumas situações que a gente conversa, e eu vou mencionando, conversando com Deus. E olha, você tem que monitorar o tempo, porque você vai chegar um momento que o tempo vai passar muito rápido. E no final, sabe quem é mais beneficiado? Não são as pessoas que você mencionou o nome, é você. Como a gente se sente bem, Deus abençoa quando a gente faz isso. Intercessão. A Bíblia traz para nós aqui um exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Sabe, ser um intercessor não é só orar por quem você conhece, mas também por quem você não conhece. E eu queria terminar essa reflexão nossa compartilhando com vocês um testemunho. Eu não conhecia, mas ouvi falar de uma pessoa, pai de um desbravador nosso, que estava doente de Covid, bem no início da pandemia. E aí foi partilhado o nome, que era o mesmo nome do filho. Eu não conhecia, nunca tinha tido uma conversa, nunca tinha sido apresentado, não me lembrava, não sabia quem era. Comecei a colocar o nome dessa pessoa e eu percebi que havia uma corrente de oração, muitas pessoas orando pela cura, pela restauração, orando pela vida espiritual, orando pelo conforto da família, pelo fortalecimento. E a gente via pessoas de diferentes lugares orando. E apesar da situação grave, a pessoa ter ido para a UTI, ficado muito mal, Deus operou um milagre. Eu queria agora, eu vou colocar minha máscara, pedir um microfone, eu queria chamar essa pessoa aqui para ela contar como foi saber que tantas pessoas oraram por ela e que Deus atendeu esses pedidos. Arthur, por favor. Obrigado, viu, Arthur? O Arthur foi batizado ano passado. O seu filho, o Arthur, está ali. Levanta só para a igreja te ver, Arthur. Esse é o desbravador que a gente já conhecia, estava na igreja, sua família, e não batizou só o Arthur, batizou também a esposa, está ali, a filhinha está pequenininha ainda, no momento certo. Arthur, conta para a gente, como foi que você chegou ao estágio de estar muito doente? Fala mais ou menos para a gente, de forma resumida, e como você de fato ficou, para a gente entender a gravidade. Bom dia a todos. Está verdinho? Bom dia a todos, feliz sábado, igreja. No início da pandemia, eu trabalho para o governo do estado e nós fizemos uma ação no Estádio Olímpico do Mangueirão, em que nós levamos moradores de rua, né, de Belém, Ananindeua e Marituba, para o Mangueirão, para justamente evitar com que essas pessoas fossem acometidas do Covid. E muito contato com as pessoas também da saúde, né? E de repente eu me vi um certo dia com uma tosse muito forte e uma febre, e a minha mãe, que está presente aqui também, falou para mim que era para eu procurar um médico, que poderia ser a Covid, né? Eu teimei com ela um pouquinho, mas eu terminei indo. E como estava a pandemia no seu início, os hospitais ainda não tinham esse protocolo que nós temos hoje, né? Então a orientação médica naquele momento foi: vá para sua casa, se isole, se o senhor sentir falta de ar, o senhor volta aqui conosco. E eu fiz isso, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, dia 10 de abril, eu procurei o Hospital Guadalupe, que ainda tinham algumas vagas lá para atendimento. E fiz os exames e a médica falou: eu vou ter que lhe internar agora. Fiquei no Guadalupe por 3 dias e a minha mãe com minha esposa, de uma maneira incansável, conseguiram para mim uma vaga no Porto Dias, né? Eu fui transferido para o Porto Dias e
o quadro foi se agravando, né, até o ponto de precisar descer para a UTI e no outro dia ser entubado. Então foram 7 dias entubado, né? 7 dias aí que a minha família sofreu bastante, mas ao mesmo tempo, pastor, eu soube posteriormente, e é por isso que eu tenho um carinho muito grande por esta igreja, né? Nós fomos trazidos aqui pela minha sogra e pelo meu filho, que são do grupo de desbravadores. A minha sogra faleceu no ano passado, tá? Mas ela tinha um carinho muito grande por este grupo, né? Daqui da igreja. Então, inclusive, a sua sogra foi a que mais promoveu a oração por você. amém. Ela ficava nos grupos, mesmo numa fase difícil da saúde dela, ela ficava postando, ela pedia oração a todo mundo pelo seu genro. A gente percebeu isso todo momento. O carinho que ela tinha, a confiança que ela tinha de que, unindo todos em oração, Deus faria um milagre. Então, o que me salvou, primeiramente, foi a fé, né? E as orações dos irmãos, as orações dessa igreja, da igreja da minha mãe, né? A minha mãe não é daqui, mas também tem um carinho especial por esta igreja. E eu mudei até o meu hábito, né, de orar, né? Eu estava vendo aqui, né, sempre pedindo, agradecendo, né? Mas eu comecei a orar também pela intercessão pelos outros, né? Nós estamos passando ainda por uma certa dificuldade, né, com a Covid. Tem muitos irmãos que estão no hospital internados, e todos os dias eu dobro o meu joelho e também peço por eles, assim como pediram também por mim. O livro de Tiago 5,16, ele fala exatamente isso daí, né? Para nós orarmos uns pelos outros. Tá bom, pastor? Só para a gente concluir, Arthur, como foi quando você saiu do estado crítico, voltou, teve um longo período de recuperação, e a sua família toda que estava em oração, qual foi o propósito que você colocou no coração, então, já que Deus te deu essa oportunidade, porque nem todas as pessoas conseguem, não é? Infelizmente, por alguns outros fatores, infelizmente chegam ao óbito. Você viu isso como uma nova oportunidade que Deus te deu, e você então entendeu que precisava assumir um compromisso com Ele, e esse foi um segundo efeito da intercessão, eu creio, não é? Não só a cura física, mas a espiritual. Foi uma nova oportunidade que Deus me deu. Apesar de frequentar a igreja, eu fazia uma divisão entre fé e a religiosidade, né? Mas Deus falou comigo ali, e eu percebi o quanto nós somos frágeis, né? O estado que eu fiquei, emagreci 15 quilos, então a vida é um sopro, né? E eu senti no meu coração, Deus falou comigo para eu procurar endireitar nos caminhos de Deus. Me batizei no ano passado aqui, né? Foi um privilégio muito grande ser batizado pelo Senhor, foi usado, né, para me batizar. E agora é dar valor para o que merece ser dado valor, né? A minha família, a igreja, e estar aqui com o Senhor é uma alegria muito grande. Então a intercessão funciona, a oração, ela tem poder, e hoje você tem, como disse, no seu coração o desejo de poder também estar orando por outras pessoas e junto com a sua família, fazendo uso dessa bênção que Deus deu, que é essa ponte aérea com Ele através da prece, né? Alguma mensagem final, algum incentivo que você queria dar para todos aqui que talvez esteja passando um momento difícil, ou tem alguém da família precisando muito de um milagre de Deus, o que você poderia dizer nesse momento? Eu fico muito feliz de ser hoje um instrumento de Deus para minha família, né? O meu pai todo dia fala comigo, né? O meu pai e a minha irmã, eles voltaram a se falar durante muitos anos que não se falavam, né? A minha mãe teve um momento com meu pai também, falaram por telefone. Então Deus nos usa para consertar situações, né, que precisam ser consertadas, e eu fico muito feliz com isso daí também.
né, de ter sido um instrumento de Deus para salvar também outros, né? Amém. Arthur, muito obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua família. Amém. Obrigado por igreja. compartilhar o testemunho. O convite que fica para essa manhã é aproveitarmos melhor esse presente de Deus que é a oração. Conversarmos mais com Ele, de várias maneiras: intercessão, adoração, gratidão, petição, confissão de erros, para que nós possamos dinamizar a nossa relação, nosso diálogo, nossa conversa com Deus. Queria terminar fazendo um convite para você. Quantos querem fazer um compromisso de separar momentos ao longo do dia? Não só um momento, mas vários, para ter dinâmicas diferentes de oração. Algumas orações vão envolver todos os tipos. Você vai pedir, você vai agradecer, você vai se alegrar, você vai chorar. Algumas são um misto de tudo isso. Outras você pode reservar momentos para serem específicas, só para agradecer, só para confessar erros, só para interceder por pessoas. E a proposta que fica, o convite é: quantos querem tornar a sua vida de fato uma vida de oração, serem realmente veículos de bênçãos para outras pessoas, intercedendo, orando, clamando, e sempre abrirem o coração para Deus, para experimentarem uma vida cada vez mais íntima com Ele? Se assim é seu desejo, eu queria convidar você para se unir comigo em uma oração, ficando em pé, para a gente poder então afirmar diante dele esse compromisso. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos todos e cada um de nós, temos nossas lutas, nossos desafios e causas a te apresentar. Alguns estão aqui com o coração muito agradecido por ter recebido uma bênção, uma cura, uma libertação, uma resposta do Senhor. Outros podem estar aqui com o coração apertado, porque parece que não foram atendidos ainda, parece que não tiveram essa porta aberta ou essa resposta vinda do Senhor. Outros estão com o coração apertado porque tem pessoas ao seu redor ou que conhecem que estão clamando, precisando. Outros talvez estão com o coração cheio de erros que precisam ser confessados. Por favor, Senhor, queremos nesta manhã reafirmar o compromisso de falar contigo, de dinamizar o nosso momento de oração e de podermos ter na nossa vida essa ponte aérea constantemente, para que assim possamos avançar, amadurecer na nossa caminhada espiritual. Derrame tuas bênçãos, ouça o nosso clamor e incentive e motive cada um aqui a crescer na relação com o Senhor, crescer na fidelidade, na fé e na vida de oração. Despeça-nos em paz, dê-nos um ótimo restante de dia, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.